dia, nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje é os pronomes oblíquos átonas. Hoje vamos começar com a ênclise. Veja a nossa portada. Deu-se a palavra, a ênclise em cena. Os pronomes são las, los, ti, mi, si, ye, yes, etc. Um mergulho gramatical onde os pronomes se posicionam em elegância e precisão. Então, continuamos. Os pronomes oblíquos átomos são pronomes que substituem os complementos verbais e não vem acompanhado de preposição. Aqui os exemplos de pronomes são mi, si, nos, ti, lo ou los, lá ou las, o ou os, a ou as, e para objetos indiretos é o ye e o yes. Então, a ênclise é uma das formas de colocação em que os pronomes vêm depois do verbo. Então, os exemplos aqui. Entregou-me o livro com carinho. Esse me é o pronome da ênclise, que ele vem depois do verbo, que em espanhol seria me entregou o livro com carinho. Entregou-me o livro com carinho. E o outro exemplo é esforçou-se, aqui o pronome é o si, para atingir os objetivos. Em espanhol seria se esforçou para alcançar os objetivos. Esforçou-se para atingir os objetivos. Então, eu coloquei número 1, número 2 para organizar um pouquinho. Então, número 1. Verbos terminados em R, como exemplo do verbo falar, o verbo vender, o verbo partir. Eu botei exemplo aqui, verbo singular. Retiramos o R final do verbo e colocamos os pronomes lá, o plural las, lo e o plural los, com hífen, sempre com hífen, o guiãozito do espanhol. Exemplo, o exemplo número A. Quero amar a menina. Em exemplo, quero amá-la. Então, observa aqui que eu tiro a R, que o espanhol mantém. O exemplo em espanhol, quero amar la niña. Quero amá-la. Observa que o espanhol mantém todo junto, sem hífen, e o português é separado, o R perde a R. Então, repetindo, quero amar a menina, quero amá-la. O exemplo número B, vamos levar a Rose e a Dilma à escola. E a resposta é vamos levá-las, porque a Rose e a Dilma, novamente, ele perde a letra R, né? E vai o acento agudo na A. Em espanhol seria vamos levá-las a Rose e a Dilma à la escuela. Vamos, ou vamos, que eles falavam como fosse uma B, levá-las. Então, repetindo, vamos levar Rose e a Dilma à escola. Vamos levá-las. Continuamos. Então, a letra C. Pretendo vender o carro hoje. Pretendo vendê-lo hoje. Observa, continuando, né? O carro e o pronome é vendê-lo. Em espanhol seria pretendo vender el coche hoy. Pretendo vender-lo hoy, né? Então, vender-lo, português é vendê-lo.
E repetindo a letra C, pretendo vender o carro hoje. Pretendo vendê-lo hoje. A letra D, ameaçou quebrar os pratos no jantar. Ameaçou quebrá-los no jantar. Em espanhol, amenazou com romper los platos en la cena. Amenazou com rompê-los em la cena. Então, repetindo, então quebrá-los em espanhol é rompê-los. Então, repetindo a D, ameaçou quebrar os pratos no jantar. Ameaçou quebrá-los. E aqui já a número 2, continuando com os pronomes, né? Os verbos terminados com a letra S e Z, tiramos o S e Z no final do verbo e colocamos os pronomes lá ou las, lo ou los. O exemplo aqui, fez a caipirinha com dedicação. Fê-la, tiramos aqui a letra C, né? Fez, se torna fê-la com dedicação. Em espanhol seria hizo la caipirinha com dedicación. La hizo com dedicación. Repetindo então aqui, fez a caipirinha com dedicação. Fê-la com dedicação. Então, vemos o outro exemplo, o exemplo B, da número 2. Faz as tortas com perfeição. Falas com perfeição. E o espanhol é hace las tartas con perfección. Las hace con perfección. E repetindo a letra B, faz as tortas com perfeição. Falas com perfeição. Observa novamente, aqui é retirado a letra Z e colocado o pronome, que é as tortas, é feminino, e o pronome é las. Agora aqui, exemplo, a letra C, um exemplo com S. Pôs o casaco sobre a mesa. Então, pôs, aqui eu tiro a letra S, fica pô-lo e coloco o acento circunflexo, que é novamente aquela gorrita, pô-lo sobre a mesa. E o espanhol é puso el abrigo, o casaco, o espanhol fala abrigo, sobre a mesa. Lo puso sobre a mesa. Aqui o espanhol é lo puso, o português é polo. Então, repetindo, pôs o casaco sobre a mesa. Polo sobre a mesa. Então, aqui o número 3, os verbos terminados em vogais ou ditongo, vogais são vocais e o ditongo é duas vogais. Então, as vogais a E, a I, a O e os ditongos semivogais, o ei, ou, etc. Tem outros mais. Nesses casos, não há perda de letras e os pronomes a ou as, o ou os são colocados diretamente com hífen. O exemplo aqui, o pai escreveu as cartas. Então, o pai escreveu as. Então, as cartas, ele mantém aqui o verbo terminado em, nós chamamos ditongo, né? Escreveu as. Em espanhol seria, el padre escreveu las cartas. El padre se las escreveu. Então, repetindo, o pai escreveu as cartas. As cartas. O pai escreveu as. Agora já a letra A, verbo
No presente do indicativo, o presente do indicativo são ações que estão acontecendo agora. Então, um exemplo a mãe arruma a mochila. A mãe arruma pela manhã. Aqui o sujeito, né, é mochila, que em espanhol seria la madre arregla la mochila. La madre la arregla por la mañana. Então, repetindo, a mãe arruma a mochila de manhã. A mãe arruma pela manhã, sim. E o outro exemplo aqui, o chefe aprova as propostas. O chefe aprova imediatamente. Em espanhol, el jefe aprueba las propuestas, el jefe las aprueba rapidamente. Então, repetindo, o chefe aprova as propostas. O chefe aprova-as imediatamente ou rapidamente. O outro exemplo é a letra B. Aqui, os verbos no pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? Que o espanhol é o pretérito indefinido. Ações que já aconteceram. Então, um exemplo. A aluna escreveu as cartas. Escreveu-as com carinho. Aqui o sujeito é as cartas, né? Escreveu-as com carinho. Em espanhol, la alumna escreveu las cartas. Las escreveu com carinho. E repetindo, a aluna escreveu as cartas. Escreveu-as com carinho. O outro exemplo, o técnico reparou os aparelhos. Observa que escreveu, reparou, é os determinado em ditongo que eu coloquei aqui, que é da regra, tá? Vogais é quando termina os verbos no presente. Aqui os ditongo que termina, escreveu, né? Reparou. E o presente arruma, né? Arruma, o chefe aprova, as vogais. Os ditongo, né? Escreveu, reparou. Então, continuando, né? O técnico reparou os aparelhos, reparou-os rapidamente. Em espanhol, el técnico reparou los aparatos, los reparou rapidamente. Aqui exemplo com um imperativo. Exemplo. Então, entregue os relatórios hoje. Entregue-os hoje mesmo. Entregue-os hoje mesmo. Em espanhol, entregue los informes hoy. Entregue-los hoje mesmo. Repetindo, entregue os relatórios hoje, entregue, o terminado entregado, o ar passa para E. Entregue-os hoje mesmo. E outro exemplo, o verbo ler, né? Leia as instruções antes. Leia-as com atenção. A resposta, leia as instruções. A resposta, leia-as com atenção. Em espanhol, lea las instruções antes. Leia-las com atenção. E o outro exemplo, que é o 4, que é os pronomes oblíquo átonos com objetos indireto. O que é o indireto? É os verbos que exigem, eu digo, eu entrego a alguém. Esse alguém sempre se refere à pessoa. Aqui não vai ser nem o lo, nem o lá, nem os pronomes, nem o, a. Aqui vai ser lhe ou yes, que o espanhol seria lê ou lês. É objeto indireto. O verbo entregou-lhe o presente com carinho.
Ó, entregou-lhe, você sempre vai entregar para alguém. Então, entregou-lhe o presente com carinho, que o espanhol seria le entregou el regalo com carinho. E o segundo exemplo, explicaram-lhes as regras com paciência. Quem explica? O professor ou o aluno, quem sabe, né? Explicaram-lhes, explicaram, você explica para alguém. Em espanhol seria les explicaram las regras com paciência, né? Repetindo, explicaram-lhes as regras com paciência. Ó, muito obrigado pela aula de hoje. Chegou até aqui, deixe seu like, ó. Muito obrigado. Essa primeira aula são nossa na língua portuguesa. Temos próclise, ênclise e mesóclise. Hoje nós aprendemos que é a ênclise, o pronome depois do verbo. Tem mais alguns detalhes que eu não dei.